Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, assim você está ajudando o nosso canal e não perde mais nenhum dos nossos conteúdos. Lembre-se também de deixar o seu comentário, isso é muito importante para a gente. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito legal, um assunto que é muito falado. Nós vamos falar sobre o conto. O conto nós sabemos que é um dos gêneros muito respeitado no mundo da literatura e é algo bem prazeroso de trabalhar. Então nós vamos hoje ver quais são os elementos essenciais da construção de um conto e o que eu preciso fazer para que eu venha a construir um conto bem legal, porque por mais que você seja um leitor, que você seja um bom escritor, mas na hora de fazer o conto sempre vai surgir algumas dúvidas e hoje o intuito é esclarecer quais são os fundamentos para que você possa elaborar aí um bom conto. Começando com a definição de conto, nós sabemos que o conto, ele é um texto narrativo curto e objetivo, direto, onde cada palavrinha, ela vem carregada de sentido, de significado, ela vem carregada de uma emoção, seja uma emoção positiva ou uma emoção negativa, mas no conto sempre iremos expressar uma emoção. É interessante pensar, quando nós pensamos em conto, que tipo de história nós vamos fazer. Isso é o primeiro passo do seu planejamento, é você pensar que tipo de história eu vou criar e qual o intuito, qual a finalidade da minha história. Então, no conto, o escritor, normalmente, ele vai escolher um contexto, uma situação, de onde ele possa extrair diversos significados, diversas emoções. Essas emoções, tanto falando, a emoção-chave deve ser envolvente, ou seja, aquilo que vai realmente chamar a atenção do seu leitor, ou seja, a emoção expressa deve ser algo muito envolvente para que você possa, desse modo, prender a atenção do leitor, prender a atenção daquela pessoa que vai te acompanhar, que vai se deleitar dessa maravilhosa leitura do conto que você vai construir. Vamos ver então quais são as principais características de um conto. Como nós falamos, o conto ele é primeiro ponto que vai simbolizar, vai sinalizar o seu conto, é que ele vai sempre ser um texto curto. Se você for pensar, relembrar lá os contos da literatura brasileira que você conhece, como Branca de Neve, como A Cinderela, são textos curtos, que acontecem em um espaço restrito e que dá realmente prazer às pessoas ler, porque é um texto curto. Hoje as pessoas têm uma vida tão corrida que elas não vão mais se deter a um texto longo, a uma história longa, então isso acaba sendo irrelevante para as pessoas. Então nós temos que trazer essa noção de um texto curto no nosso planejamento de um conto. Então, desse modo, nós podemos dizer que o conto, ele é um texto condensado, ele é um texto que vai apresentar poucos personagens, tá? Ele é um texto com poucas ações, ou seja, as ações ali, porque envolve poucos personagens, então essas ações são ações bem resumidas. Podemos ainda dizer que o tempo e o espaço em que essa história acontece são espaços reduzidos, ou seja, não temos uma diversidade de locais. Esse conto ele vai acontecer em um local específico e não em vários locais, como outras histórias que nós conhecemos. Podemos ainda dizer que, como todo texto, ele tem um enredo. Só que o elemento mais importante, o elemento essencial de qualquer conto é o conflito. Então é importante você atentar para o conflito que você vai criar. E lembrando sempre que o conflito que eu vou criar, que eu vou expressar no meu conto, ele vai estar permeado lá daquelas emoções que nós falamos. Então, ele vai demonstrar sempre, o conto vai demonstrar sempre uma emoção de alegria,
de raiva, de tristeza, de paixão, ou seja, alguma emoção, eu tenho que pensar que emoção eu vou destacar dentro do meu conflito. Então, o conflito em si, ele acaba sendo a parte mais importante de todo e qualquer conto. Então, na hora de construir essa introdução do seu texto, na hora de apresentar esse conflito, você tem que pensar muito bem em que mensagem, em que ideia, em que conceito eu estou tentando passar. Lembrando também que o conto, ele pode estar escrito sempre. Eu posso construir o meu conto sempre na primeira pessoa ou na terceira pessoa. O meu conto também ele pode ter dois tipos de narrador, ou seja, eu posso escolher ou o narrador ou o observador narrador, ou o observador, o narrador que vai ser o personagem. Então, o meu narrador, ele pode ser um narrador observador, ou ele pode ser um narrador personagem. Ele pode fazer parte dessa história. Então, quando nós vamos pensar na construção de criar um conto, é sempre importante pensar nesses elementos chaves. Um texto curto, objetivo, carregado de significado e que tenha a sua finalidade tocar o leitor. Então, esse é o conceito de conto que eu queria trazer hoje para vocês. Se vocês gostaram, deixe aqui nos comentários para que a gente possa melhorar ainda mais os nossos conteúdos a fim de atender, de ajudar nas necessidades de vocês. Então, até o nosso próximo encontro.